Amanhã, nós e Muxuruna. Não dá para negociar nada que não seja uma vitória, né? Não, acho que não dá para negociar. Eu estava até dando uma olhada em algumas coisas. A gente comentou, né, logo depois da estreia do Mushukruna contra o Palestina, a gente estava numa live pela manhã e aí a Amanda trouxe algumas coisas que eu também tinha reparado. É um time que leva o jogo muito para esse aspecto físico, coletivamente. Tem um coletivo até assim organizado, mas não é um time dos mais técnicos. Tem ali talvez 3 jogadores, né, que destoam, sendo ali as referências, né? O Simisterra, tem eu toda vez eu confundo o nome dele, é Tapiero. Eu lembro do Tapia, que era da Católica. E tem o Ángel Garcia, né? Que é o lateral esquerdo. Mas é um time que tem suas limitações. O Caio hoje pela manhã trouxe a estatística, né? De que o Mushukruna só não fez gol em um jogo, que foi contra o Barcelona de Guayaquil, mas também só não tomou gol em um jogo, que foi numa vitória no dia 17 de fevereiro contra o Delfim por 2-0. Então é um time que tá numa vibe assim, faz gol todo jogo, mas também toma gol, tomou 2 gols do Palestino. Então eu acho que o Cruzeiro não pode negociar essa situação. Lá, quando jogou contra o Palestino, teve a vantagem da altitude, aqui não vai ter. Esses times costumam sentir, né, quando eles descem para jogar. Então acho que é um ponto que o Cruzeiro não pode deixar escapar dentro de casa. A gente comentou muito sobre a importância do Cruzeiro fazer de tudo para vencer os 3 confrontos que vai ter como mandante, principalmente depois de não conseguir nenhum ponto contra a União Santa Fé. Então, estou na expectativa de que os jogadores e comissão entendam a importância e joguem por essa vitória, porque eu acho que o Cruzeiro precisa de aproveitar a fragilidade do adversário e aí fazer valer o fator casa, mesmo sem ter o seu torcedor. Então, é vencer ou vencer. Apesar, né, de que um resultado adverso amanhã não, né, não tira o Cruzeiro da competição, tem a história de 97, tem a própria história do ano passado dos 3 empates, né? E o Cruzeiro acabou chegando à final, foi campeão em 97, perdendo as 3 primeiras partidas. Apesar disso tudo, eu acho que o momento do Cruzeiro torna a vitória indispensável, né? E assim, você tem um jogo em casa, sem pressão de torcida, e a gente sabe que em tese a torcida ajuda, mas sinceramente tem alguns jogadores do Cruzeiro aí que eu acho que a pressão joga até contra. Sem pressão de torcida, sem viagem, sem desgaste, sem problema nenhum, né? Então não tem nenhum motivo para o cara falar, não jogamos bem por causa, não sei que é a arbitragem, né? Se bem que a arbitragem é bem suspeita também, mas se a arbitragem não aprontar, não tem nenhum motivo para o Cruzeiro alegar em razão de jogar muito mal, como fez na última partida, né? E o momento do Cruzeiro é que torna o jogo muito mais emblemático do que é. Uma vitória para um time tão limitado, uma derrota, um empate, um tropeço, diante de um time tão limitado quanto o Mushuc Ruma, num momento desse, vai ser assim, para terminar de piorar bastante as coisas, e aí vão começar a procurar culpados, e alguma coisa vai ter que acontecer. Eu tinha falado já na estreia contra o Nyon, apesar de ser um jogo fora de casa, que até o empate, pela qualidade técnica inferior da equipe, eu já trataria com uma certa preocupação para este Cruzeiro classificar em primeiro, né? Pensando principalmente no jogo ainda, terceiro da fase de grupos, que enfrentaremos, teoricamente, na minha opinião, o Palestino no Chile, que é o confronto mais difícil, como eu disse, teoricamente, né? Se o Cruzeiro tropeça amanhã contra o Mushuc-Run, depois de vir de uma derrota contra o Nyon, aí, antes da Copa Sul-Americana, quando saiu aqui, né, a fase de grupos e os adversários do Cruzeiro ali do grupo E, eu, pelo menos, eu acho que outros também falavam que o Cruzeiro não classificar primeiro nesse grupo seria algo para ser criticado em muito. Porque pensando em classificação, sabemos que 2 passam, porém esse segundo vai para o playoff, e para não encontrar esse terceiro da Libertadores, num grupo acessível no qual o Cruzeiro caiu, se ele não classifica em primeiro, e parte muito daquilo que vai acontecer amanhã. Ainda que sem torcida, mas o Cruzeiro não pode, e eu gosto nem, igual eu falei no início, nem gosto de tratar como obrigação o Cruzeiro vencer e dependendo da partida, mas amanhã o Cruzeiro tem a obrigação de vencer. E outra coisa, né? Essa recorrência de jogos, um atrás do outro, traz pelo menos um alento de que esses jogadores ele tem uma sequência aí, já praticamente 2, 3 dias depois da derrota, como foi para o Internacional, de dar a volta por cima, né? Porque o torcedor está sem confiança nessa equipe, muito por causa daquilo que eles têm entregue dentro de campo, ou praticamente nada, né? Então, você tem aí na quarta-feira uma grande oportunidade de dar a volta por cima. Mas, sinceramente, mesmo sendo contra o Mushuc Runa do Equador, diante dos últimos jogos, até a falta de expectativa nessa equipe e a confiança
ficamos receosos, inclusive, né, falando de mim, de o Cruzeiro tentar se complicar nessa partida, eu espero que não. Não, mas nesse caso aí, ô Patrick, eu concordo com esse negócio de obrigação e tudo, mas essa aí não tem conversa, velho. Esse jogo de amanhã, a gente enfrentou um péssimo time do futebol argentino, né? E a postura foi aquilo que todo mundo acompanhou. Agora, em casa, por mais que não tenha ali a torcida, né? Mas não vai ter também um nervosismo ali que vem da arquibancada e tudo. Não tem nenhuma desculpa. Ô, Samu, Nenhuma. mas quantas vezes do meio do ano passado para cá a gente falou em obrigação e o Cruzeiro não ganhou? Mas aí, do meio para frente ali, a gente já estava enfrentando o quê, Rafa? Os times da Série A. Claro que um ou outro ali, ok, né? Mas eram, pelo menos na Sul-Americana ali, aí um Libertad que veio da Copa Libertadores, teve o Boca, depois teve o Lanús, velho. Esse No ano, Campeonato quantas vezes a gente falou em Brasileiro, obrigação e não não, ganhou? esse ano vários jogos, né? Então, assim, Betim. Democrata. Mas eu falo pelo momento, né? Se a gente não conseguir vencer o Mushukruna na segunda rodada, aí é papo de. Aí tem que mudar tudo. Que eu falei, alguma É. coisa tem que acontecer, ué. Porque mesmo o Cruzeiro não passando por um bom momento, gente, vamos lá, né? Tecnicamente é um abismo aí. Lógico que isso tem que ser provado na prática. Os jogadores, eles têm que ter um certo brio também de, pelo menos, correr ao ponto de conquistar essa vitória, porque depois de tudo que tem se passado, você tem ali, depois de uma derrota, falando de uma das competições que, pelo menos o torcedor tem uma expectativa do Cruzeiro aí avançando, uma das possibilidades talvez de alcançar aquilo que o Pedrinho estabeleceu, o Cruzeiro ser campeão nessa temporada, na minha parte muito de ser uma competição mata-mata, e a Sul-Americana é isso. O Cruzeiro cai num grupo extremamente acessível para classificar em primeiro. Já começa perdendo para o União. Se você não conseguir dar resposta quarta-feira, mesmo sem torcida, mesmo dentro desse contexto, contra esse time equatoriano, depois de tudo e essa pressão, para você até dar resposta, não só para vocês voltar a confiança, mas também começar também implementar na torcida uma certa confiança que vocês mesmos não têm conseguido, né, trazer para dentro dela. Enfim, se não conseguir vencer amanhã o Mushukruna no Mineirão, aí realmente é algo para se repensar em muito dentro da Toca da Raposa 2. Os jogadores precisam assumir mais também as responsabilidades. Porque tá aí na tela, inclusive, ó. Tivemos a primeira rodada, União 1, Cruzeiro 0. O símbolo do Mushukruna não tá aparecendo. Será que é? Deixa eu ver no celular aqui. Pode ser a minha internet que não carregou. Mas então eles estão na liderança do grupo porque fizeram 3 gols, né? E o Cruzeiro, olha só. Não tá aparecendo mesmo, não. O No Samuca computador de vocês aí, tá? também tá sem um escudo no meu aqui. O Samu, que é o que eu falei, né? Pelo menos o Pedro aí, que tem mais propriedade para poder, né, analisar esses adversários do Cruzeiro. Teoricamente, quando sai ali a fase de grupos, pensando em um jogo fora de casa, além do Mushukruna por causa da altitude, mas tecnicamente, pelo menos o Palestino é aquele que eu acho que o Cruzeiro terá mais dificuldades, né? Falando tecnicamente. Pode ser que lá no dia seja totalmente diferente, né? E o Cruzeiro, se ele caso tropeça amanhã, ele sai para enfrentar o Palestino no Chile. Então Não, ele vai sai para 2 jogos. Pois é, A e tabela é depois. idêntica à do ano passado, né? Você faz o primeiro fora, segundo em casa, depois 2 fora e depois 2 em casa. É verdade, porque depois o Palestino, aí é o Mushukruna lá na altitude do Equador. Verdade. Exato. Olha para você ver a sequência caso o Cruzeiro não vence amanhã, né, o time equatoriano. Complica demais, né? Porque independente do que acontecer, eu espero que o Cruzeiro classifique em primeiro, né? E ainda tem oportunidade para isso, mas precisa vencer amanhã o Mushukruna do Equador, porque o Cruzeiro tropeçando amanhã, sinceramente, acho que fica muito difícil, pensando em primeira colocação, o Cruzeiro classificar na Sul-Americana, se tratando principalmente dessa sequência de jogos aí pós o jogo de amanhã. Palestino lá no Chile e o Mushukruna lá na altitude do Equador. Não, e inclusive no ano passado o Cruzeiro classificou em primeiro porque deu uma combinação de resultados assim, coisa de maluco. E o Cruzeiro classificou com 12 pontos, né? Isso aí
E outro fato, né? A gente devia estar falando aqui com o grupo que caiu para o Cruzeiro, de você ter uma campanha de primeiro geral aí da Sul-Americana para decidir em casa até a semifinal. Exatamente. E detalhe, né, Samuco? O ano passado o Cruzeiro já teve essa dificuldade e olha que ele terminou a fase de grupos invicto. Ele não chegou a perder. E neste ano já começamos perdendo para o União. Então pode dificultar ainda mais dependendo aí do decorrer se o Cruzeiro não aproveitar as oportunidades, principalmente partindo de amanhã. Né? É isso que eu ia falar. O jogo de amanhã também, o ataque do Cruzeiro precisa de estar consciente até para tentar dar uma equilibrada na questão do saldo, né? Marcar uma quantidade satisfatória de gols aí e tentar não sofrer, justamente para tentar também ir colocando ali um saldo de gol um pouquinho mais vantajoso para ser um ponto também ao seu favor na hora de brigar ali pela primeira colocação do grupo. Eu acho que o grupo mais acessível para um time pleitear a vaga de primeiro colocado geral é o grupo do Ladelar. Acho que o grupo deles é mais tranquilo do que o do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tinha condições, né? Pelo menos a gente imaginava isso no início ali, quando saiu o sorteio, do Cruzeiro ser uma das equipes que ia brigar pela primeira colocação geral. Eu acho que faz muita diferença. O Racing, no ano passado, aproveitou muito bem essa situação e o Cruzeiro aproveitou também até onde deu, né? Depois, quando o jogo contra o Lanús acabou não tendo essa vantagem, teve que decidir em lá Fortaleza. Mas decidir os jogos dentro de casa, pelo menos na minha visão, é sempre mais interessante do que decidir na casa do adversário. Mas essa confiança aí de goleada, Pedro, é difícil diante do que o Cruzeiro vem mostrando em campo, né? Não, eu não falo nem goleada, não, até Rafa. para vencer, mesmo sabendo desse abismo técnico, diante do que o Cruzeiro tem demonstrado, acaba, né, também reverberando dentro da torcida. Pelo menos eu. Apesar que vai chegando e se aproximando da partida, a confiança vai retomando, dependendo do adversário nosso cruzeirense. Né? Mas diante da bola em que o Cruzeiro está jogando, até diante desse Muxuca e Runa, o oitavo no equatoriano, nós ficamos, de certa forma, com o pé atrás. Né? Acabei te cortando aí, Pedro. Não, eu ia falar só que, assim, não tô nem pensando em goleada, não, mas o Cruzeiro conseguir não sofrer gols também, para mim, já é muito importante, né? Acho que o Cruzeiro já tomou um gol, e aí essa parte do saldo, acho que o Cruzeiro tem que pensar primeiro na vitória, somar 3 pontos. Mas já que largou com essa desvantagem, depois também começar a olhar para a questão do saldo, porque lá na frente pode fazer a diferença.